Olá, olá, seres humanos! Ó. Ai, ai. Charles Darwin dizia que o mais forte não é necessariamente o que sobrevive, mas os que se adaptam. Eu acho que a gente continuar batendo na mesma tecla e só em dogmas, sem o caso concreto, eu não acho que é o certo. Assim, seja no que for, né, no que trata de ciências humanas, né? Ciências exatas outras coisas, mas em ciências humanas, novos fatos pedem novas opiniões. E eu não posso ficar só batendo na tecla que, em receita de bolo, nunca vai valer a pena draftar um running back na primeira rodada. Nunca. Nunca vai valer a pena. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E aí fica comigo até o final do vídeo que a gente vai chegar a uma conclusão aqui. Ashton Jeanty é um dos raros nomes de não quarterback que veio ao foco bem antes do mês de abril do ano em que ele foi aí se colocou ao draft, né? Se colocou como elegível porque ele é terceiranista, ele é júnior. E vira e mexe aparecia algum vídeo dele, algum lance, a postura dele antes do snap. E aí ele começou a viralizar já no ano passado, bem antes do draft. E aí já começou a questão, o questionamento, a narrativa de que ele seria o primeiro running back da classe, como de fato ele é. E principalmente, se ele valeria uma escolha de primeira rodada. Por quê? Em poucas posições a gente vê jogadores de segunda, terceira rodada produzindo tão perto daqueles que estão na primeira rodada sendo draftados. E existem muitas questões que envolvem isso, como a gente já falou muitas vezes. Eu não vou me estender aqui para não chover no molhado, mas, aliás, chover no molhado, está chovendo bastante aqui em São Paulo hoje, mas tem toda aquela questão de que running backs machucam mais do que em outras posições, vide o Christian McCaffrey recentemente, por conta do volume aí de contato que eles sofrem. A carreira deles costuma ser um pouco menos longeva, então você ter um running back em contrato de calor às vezes não é tão vantajoso, né? Enfim, etc, etc, né? Porque os veteranos eles não estão recebendo tanto. Mas também porque a produção do running back ela é muito em função do time. Eu fiz um episódio do NFL Playbook no ano passado, infelizmente não está mais disponível, né? Porque por conta do contrato com a NFL a gente só poderia deixar sob demanda até o final da temporada. Mas que eu listei os melhores running backs de jardas por tentativa e tudo mais, e quem era o quarterback desse running back. Isso é muito importante. Eu acho que o maior exemplo possível é o Saquon Barkley do New York Giants e o Saquon Barkley do Philadelphia Eagles. O Saquon Barkley que jogou com o Daniel Jones, que é um dos piores quarterbacks da NFL hoje e que não deve ser titular a menos que o Anthony Richardson realmente faça por onde, né? E o Saquon Barkley com o Jalen Hurts, que certamente é um quarterback vencedor, com uma grande ética profissional e que contribui bastante, coisa que o Daniel Jones muitas vezes não fazia. O Saquon Barkley nos Giants não teria tido 2.000 jardas, eu tenho certeza absoluta que não. E todos vocês que estão assistindo acho que teriam essa mesma certeza, até porque nos Giants o foco era todo ele, a porcentagem de fronts com 7 e 8 jogadores na frente dele era maior, e aí o Barkley produziu menos nos Giants e machucou-se mais, inclusive. E aí a gente chega no Ashton Jeanty, que é o melhor running back chegando no draft que eu vi e que eu estudei, que eu vi tape desde o Saquon Barkley. O Saquon Barkley que a gente viu no Philadelphia Eagles ano passado é muito mais próximo do que eu esperava que ele fosse ser na NFL quando eu vi ele jogando em Penn State. E o Ashton Jeanty tem o potencial de ser esse cara também. Então, se você se perguntar hoje, você escolheria o Saquon Barkley saindo do college, entrando na NFL na primeira rodada depois de tudo que você viu no ano passado? E a resposta é depende. Vamos falar um pouco sobre o Ashton Jeanty. É um jogador com 5'9" de altura, só que ele é muito forte, é bizarramente forte, uma coisa assim impressionante, ele parece o exterminador do futuro. Essa é a definição, esse é o título do vídeo. E por conta disso ele tem um centro de gravidade muito baixo, e o que isso quer dizer? É muito difícil taclear. Eu vi várias vezes, eu vi no jogo contra Washington State, eu vi no jogo contra Oregon, é muito difícil num contato mais ou menos no ombro dele, por exemplo, você conseguir derrubá-lo. Na red zone parece que isso fica ainda mais difícil. Claro, muitas vezes os oponentes colocavam 7, 8 jogadores para parar o Ashton Jeanty e conseguiam, mas ele levava os caras 1, 2 jardas além disso. O Ashton Jeanty é o protótipo em termos de corredor. Eu juro que não é exagero. Aliás, não sou só eu que estou falando isso, mas a impressão que me passa é que ele tem shades, ele tem traços
de Barry Sanders. E o principal ponto, a principal coisa que me salta aos olhos quando eu estava assistindo o tape dele, bom, primeiro aquele gramado azul horroroso, aquela grama artificial, se o povo ficar reclamando do Allianz, eu odeio aquele gramado artificial azul do estádio de Boise State, porque, cara, me dá dor de cabeça. Eu lembro que eu comentei um bowl, um famous Idaho Potato Bowl naquele estádio, fiquei com dor de cabeça, porque é muito azul, sei lá, não me faz bem. Mas a primeira coisa que me salta aos olhos, além daquele gramado azul dos Smurfs, Smurf é uma referência que você que tem menos de 30 anos não vai entender, são os cortes dele. É um jogador que tem uma habilidade de fazer um corte antes do tacleador que é simplesmente fenomenal. E foram 151 tackles perdidos pelos oponentes no ano passado quando eles tentaram pegar o Washington Genty. É 50 a mais do que qualquer outro jogador do college football. Então você tem a combinação de um jogador que tem um corte absurdo, que tem uma boa visão também, que tem uma boa velocidade final. Várias vezes no tape, em big plays, e olha que teve adoidado, eu via o corredor, o defensor, se matando assim de correr. Você via que o cara estava se dando ao máximo e o Genty, tipo, no passo dele. É um jogador absolutamente absurdo. 2.600 jardas no ano passado, melhor marca do college football, 29 touchdowns terrestres. Qualquer jogada, e essa era a impressão que eu tinha também assistindo. E no jogo de Washington State isso fica muito evidente, são 4 touchdowns. Qualquer jogada do Washington Genty pode virar um touchdown. Assim, é que nem assistir o Aaron Judge jogando pelos Yankees, ou o Shohei Ohtani pelos Dodgers. Qualquer at-bat pode ser um home run. É tipo isso, vendo o Washington Genty jogar. Poucas vezes eu me diverti tanto vendo o tape antes do draft de um jogador na posição de running back como o do Washington Genty. Agora, nem tudo são flores. Primeiro, nível de competição. Esse é um argumento que eu estou vendo muita gente usar. Em certa medida é verdade. Mas ele jogou contra a Oregon, por exemplo, que foi um time acima da média. Ele chegou na final da conferência. Então também não é como se ele tivesse jogado na segunda divisão do college football. Ele jogou na Mountain West, que não é uma conferência entre as mais fortes, é verdade. Eu acho que isso até prejudicou a campanha dele pelo Heisman. Eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse jogado em Alabama, ele teria vencido o Heisman e não o Trevor Hunter, que aliás vai ter um vídeo sobre ele, se é que já não teve, eu já publiquei, mas também nesse mesmo estilo de perfil. Então a competição, muita gente pode botar 2.600 jardas, 150 jardas terrestres por jogo, mas ele jogou contra um Zé Manés aí, né? Isso é em parte verdade, em parte é mentira. Em parte é verdade porque muitas vezes eu vi técnicas de tackles horrendas para parar o Washington Genty. Mas aí que tá. A grande questão é que ele já se você quiser parar o vídeo agora, assistir só essa frase, pode assistir só essa frase. O Washington Genty já é um running back da NFL e ele estava jogando contra uma competição mais baixa no college. Isso explica muitos números. A impressão era que era um jogador 99 de overall no videogame, quando você maximiza todos os stats, jogando no easy. Mas isso não é culpa dele. Aliás, longe de ser culpa dele, porque entrando no college football, saindo do high school, ele era o running back número 90. Tinha 89 running backs melhores cotados do que ele, saindo do ensino médio e indo pro college. Então, assim, não é culpa dele também que ele foi para Boise State. Não foi algo que ele escolheu, falou assim, eu tô muito afim de jogar contra o cenário do Chapolin de isopor toda semana. Não. E muitas vezes ele fez esses caras passarem vergonha por conta de um corte, assim, instantâneo, por conta da velocidade final dele, o giro. Nesse jogo contra o Washington State tem uma recepção que ele pula por cima do maluco, tipo aquela jogada do Saquon Barkley que ele fez de costas, né? Mas, enfim. Então, é realmente impressionante como o Washington Genty é um running back pronto para render e funcionar e dar certo hoje. E aí a gente vai aos finalmente. Vocês sabem da minha teoria gastronômica, quarterback batata frita, papapá, e a mais nova dessas loucuras que eu tô é que o running back é sobremesa. Ou seja, você tem que estar com o buchinho cheio já, né? Se você não tiver um time minimamente bom, não adianta nada você chegar e falar, quero um tiramisu. Tiramisu nem é tão bom assim. Queria fazer essa referência. Põe uma foto aí de tiramisu, André. Nem é tão bom assim tiramisu. As pessoas elas superestimam muito o tiramisu. Pudim. O Washington Genty é um pudim, nesse caso. Porque é uma sobremesa extremamente subestimada e muita gente pode não considerar a primeira opção. Mas vale. Um pudim bem feito é show de bola. Agora, para além das minhas bobagens aqui que eu sempre falo de comida, fato é, o Washington Genty vale uma primeira rodada sem sombra de dúvidas. Mas se o time não tiver linha ofensiva, se não tiver quarterback, ele não vai render. Por isso, sempre o depende.
Mas um time minimamente acertado. Eu vou dar um exemplo de minimamente. Os Raiders com Geno Smith. O Ashton Jeanty tem tudo para ser um running back de pelo menos 1.200 jardas. É um jogador extra classe. É um jogador que ele automaticamente entrando na NFL, a menos que ele caia em terra arrasada, ele vai ser um dos favoritos para calor ofensivo do ano, mesmo sendo running back. E se ele cair num time um pouquinho mais acertado, por exemplo, o Chicago Bears, aí a coisa pode ficar bem interessante. E sim, eu estou falando isso. E sim, CNPJ e CPF. Ué, mas CPF, os Bears escolherem um running back na primeira rodada, tá tudo bem isso? Na 10? Sim, tá tudo bem. Porque o Ashton Jeanty é extra classe a esse ponto. É o melhor running back na posição, é o melhor jogador na posição, mais que o Bijan Robinson para mim. Pode ser que muitos que estão assistindo ou que trabalham com isso não achem isso, mas para mim é o melhor desde o Saquon Barkley chegando aí na NFL. Tomara que o Ashton Jeanty tenha um cenário mais fértil, porque prospectos são como sementes, como muitas vezes eu já falei, do que o Saquon teve no New York Giants. Se ele tiver, se prepare, porque o cara parece o exterminador e vai ser divertido demais assisti-lo. E por que eu falei sobre os Raiders? Porque o Pete Carroll gosta muito de jogo terrestre. A gente sabe disso desde a época de Marshawn Lynch no Seahawks e todo o período de Russell Wilson lá, basicamente. E os Bears têm o Ben Johnson, um coordenador ofensivo de um running back que foi escolhido na primeira metade da primeira rodada, Jahmyr Gibbs, que não chegava na NFL tão bom como o Ashton Jeanty. Então os Bears, que arrumaram a linha ofensiva na medida do possível, que trouxeram peças pontualmente na free agency, eu acho que dali o Jeanty não passa. O alcance para mim é esse. A 10, escolha do Chicago Bears. A gente continua com a cobertura do draft da NFL nesse mês de abril, tem muita coisa legal vindo por aí, né? Na segunda-feira eu estou fazendo uma promessa aqui retrógrada, tá? Porque esse vídeo vai ao ar no meio da semana que vem, eu estou gravando na sexta. Mas na segunda-feira vai ao ar o draft simulado das 12 primeiras escolhas. Por que só 12? Porque a gente tem que esperar, que eu quero entender o que vai acontecer do Trey Hendrickson e principalmente do Aaron Rodgers, porque isso pode mudar um pouco os mocks, tá? Principalmente a questão do Jackson Dart, que neste momento eu vou acabar colocando alguém trocando para pegá-lo no final da primeira rodada. Esse é meu prognóstico, vamos dizer assim. E aí, lógico, a gente vai ter um draft simulado completo das 32 escolhas. Mas, já nessa semana, a gente teve, ou vai ter, enfim, um draft simulado e outras coisas mais, como esses perfis que eu estou fazendo. Vai ter dos quarterbacks, vai ter aí dos tight ends. Eu acho que tight ends a gente tem que falar, né? Essa é uma classe interessante de tight end também. E dos edges, eu acho que eu vou tentar fazer também, que é uma classe que eu gosto bastante de edge rusher. Quem sabe wide receiver, porque tem tanto prospecto que não é tão badalado, mas que se cair no lugar certo vai render também. Uma posição bem importante, embora não tão forte em termos de prospectos de topo, não tem um Ja'Marr Chase nessa classe, mas tem aí um buffet. Né? Hoje a posição de wide receiver nesse draft é um buffet, não é como a do ano passado. Malik Neighbors, Marvin Harrison, ele seria o número 1 dessa classe com certeza absoluta, por exemplo. Mas vai ser interessante. Vamos juntos então, tem bastante coisa pra gente conversar. Um beijo carinhoso e claro, para mais conteúdo, venham conosco, assine o Like Plus. Até a próxima. Tchau!